Direitos e deveres do consumidor na sua defesa. Quem participa do programa de hoje é o especialista no assunto, professor da Escola Superior de Advocacia, Dr. Jorge Tardan. Bom dia, Dr. Tardan. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Denise, hoje eu vou abordar uma questão, eu acho bastante interessante, que ela envolve direito do consumidor e liberdade de expressão. Denise, esse caso que nós estamos comentando aqui hoje está no Jornal Globo de hoje. É uma questão do novo tempo, é uma questão da nossa era, é uma questão que mostra aos fornecedores a necessidade de mudar o seu comportamento e, evidentemente, mostra ao consumidor a força que ele, consumidor, tem. Então, isso significa dizer o seguinte, que o consumidor, hoje, tem mais importância do que o PROCON, do que o Ministério Público, do que o próprio Judiciário. Então, o consumidor, quando é solidário, quando o consumidor tem consciência dos seus direitos, ele efetivamente pode contribuir para mudar o comportamento da empresa, seja nas práticas de atendimento, ou seja nas suas propostas envolvendo questões sociais e, inclusive, a questão do meio ambiente. Então, essa questão, Denise, de hoje, ela iniciou-se com uma consumidora de nome Cláudia, que procurou um médico e foi atendida por esse médico. Ela estava com um problema de infecção na garganta e não conseguia falar. Ela foi acompanhada de uma amiga e essa amiga funcionou, vamos dizer assim, como intérprete, estava ali intermediando a relação entre o paciente e o médico. O fato é o seguinte, a Cláudia, ela não ficou satisfeita com o atendimento recebido pelo médico. Tudo bem. E ela resolveu postar no seu blog a experiência que ela teve com esse médico. E eu tive a preocupação, Denise, de ir lá resgatar qual foi a posição, o que a Cláudia postou no seu blog. Ela disse que o atendimento foi muito rápido e que ela não se sentiu segura. E aí tem uma questão interessante. Ali fica patente que a Cláudia mostrou o quanto o consumidor é hipossuficiente diante de um médico, por exemplo. Então ela, com medo da infecção da garganta, teve um atendimento assim, vamos dizer assim, aquele atendimento padrão de plano de saúde, botou a espátulazinha e não deu muita atenção para a preocupação que a Cláudia tinha. De repente, o médico estava até certo, era uma coisa banal, mas na cabeça da Cláudia poderia não ser. Então, me parece que aí fica patente a falta de cuidado, a falta de dever de atender direito, de se preocupar com o que se passa na cabeça do consumidor. O fato é o seguinte, então a Cláudia postou essa insatisfação e o fato é que o profissional médico descobriu que estava circulando na internet a posição da sua paciente Cláudia e ingressou na justiça. E a justiça condenou a Cláudia, que simplesmente relatou como foi o seu atendimento, e quero deixar patente o seguinte, a Cláudia não esculhambou com o profissional. Ela deu a sua opinião acerca daquele atendimento que ela achou, vamos dizer assim, pobre do ponto de vista de atenção, não do conteúdo. Ela não esculhambou em momento nenhum, colocando em dúvida a formação ou a qualidade daquele profissional. O que ela reclamou foi da qualidade do atendimento, isso sim. Bom, de qualquer forma, a Cláudia foi condenada e o mais interessante, aí entra a questão muito interessante. Um outro consumidor, descobrindo que a sua colega, Cláudia, esse outro consumidor de nome Leandro, ele se solidarizou com a Cláudia e criou um negócio no Twitter chamado Vaquinha em favor da Cláudia, para pagar uma indenização de 2.940, se não me engano, não me lembro bem o valor agora. O importante foi aí não mais do que 3 mil reais, e esse outro consumidor se solidarizou com a Cláudia
o nome dele é Leandro, fazendo uma vaquinha no Twitter. Em 6 horas, em apenas 6 horas, ele conseguiu arrecadar mais da metade do valor para que fosse paga a indenização que a Cláudia foi obrigada a pagar, segundo uma decisão judicial. Isso aí apronta o seguinte, Denise, a liberdade de expressão. E mostra também o seguinte, certamente, embora esse profissional tenha conseguido uma condenação na justiça, e eu particularmente acho que a decisão judicial está equivocada, né? A Cláudia deveria ter recorrido, mas não recorreu. O fato é o seguinte, mostra o seguinte, embora esse profissional tenha ganho essa indenização, está circulando intensamente na internet, e eu vou postar essa nossa entrevista em cima daquele link, exatamente para que a gente mostre a força do consumidor. Vários consumidores se solidarizaram e certamente a repercussão para esse profissional será maior do que vale R$3.000. Ou seja, e aí eu quero dizer o seguinte, aproveitando o seguinte, é um direito sagrado do consumidor fazer sim boicote contra determinados produtos, contra determinados profissionais. Assim como o trabalhador tem direito de fazer greve, é direito sim do consumidor fazer boicote. E eu quero até aproveitar dizendo o seguinte, a minha indignação em relação a essa decisão é tamanha que eu aproveito e afastando qualquer tipo de responsabilidade da emissora, da rádio, e digo o seguinte, eu estou absolutamente insatisfeito com o atendimento dado pela operadora Vivo e assumo toda e qualquer consequência, toda e qualquer responsabilidade pelo meu comentário. A Vivo hoje, se você está nos ouvindo e quer contratar uma operadora de telefone, não contrate a Vivo pela qualidade do seu atendimento. Eu estou falando isso enquanto consumidor insatisfeito com aquela operadora. É o mesmo que a Cláudia fez. Aliás, ela fez em tom muito menos incisivo. Quero dizer então o seguinte, o nosso tempo é o tempo de colocar assim, boca no trombone, reclamar. E evidentemente que o consumidor tem que tomar cuidado, porque ele não pode extrapolar. Uma coisa é você emitir a sua opinião naquilo que efetivamente você experimentou. E eu posso dizer o seguinte, eu estou dando a minha opinião porque eu sou usuário da Vivo há mais de 10 anos. E cá para nós, o atendimento não é bom. Então eu posso simplesmente recomendar a outro que não ingresse nessa empresa em razão da minha experiência. Eu não estou dizendo que lá tenha profissionais assim ou assado. Eu estou dizendo que a qualidade hoje, nesse momento, não é boa. É isso. Então é muito interessante essa questão, mostrando a força do consumidor no meio virtual. E o cuidado que a empresa deve ter, porque os consumidores unidos podem sim comprometer o empreendimento, pode comprometer a atividade de qualquer profissional, de qualquer empresa. E viva a liberdade de expressão em tempos de democracia. E o exercício da cidadania é fundamental também. Dr. Jorge Tardan, muitíssimo obrigada por essa contribuição. Um bom dia. Viva a liberdade de expressão. Bom dia.